Bom dia, meu nome é Vanessa, sou especializanda do 2º ano de oftalmologia aqui do Hilton Rocha e hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre a microscopia especular, juntamente com o Dr. Pedro Paulo, que é coordenador do departamento aqui de córnea. A microscopia especular ela é a modalidade semiológica mais objetiva para a gente avaliar o endotélio corneano. A gente faz, o princípio básico dela é a reflexão especular, que vai nos permitir observar o mosaico córneo-endotelial. Então, vai incidir um feixe luminoso sobre o endotélio corneano. Parte desse feixe vai refletir de forma especular, né? Ou seja, quando a reflexão especular é quando o raio de incidência é igual ao raio de reflexão. Com isso, esse raio refletido, esse feixe refletido vai ser captado pelo microscópio especular e essa imagem vai ser apresentada de forma ampliada, né? Então, vai ter uma apresentação da imagem endotelial magnificada, ele amplia bastante essa imagem. E, geralmente, os microscópios especulares têm também um paquímetro acoplado. Claro que não que a gente tem paquímetros geralmente com qualidades melhores, que pegam uma área maior da córnea, porque no caso do microscópio especular vai pegar a espessura corneana apenas do local que o feixe foi incidido, de luz. Aqui a gente tem uma imagem ilustrando, né, o feixe de luz incidindo. Aqui a gente vê a córnea, né, epitélio, estroma, endotélio. E com a reflexão especular, aqui a gente tem a imagem ampliada de todo o endotélio corneano. E a reflexão especular, como eu falei, então, é quando o raio de incidência é igual ao ângulo do raio refletido, né? Considerando a normal. Por essa imagem, a gente vê também que um ponto importante, até negativo, na verdade, né, da microscopia especular, é que se a gente tiver, por exemplo, edema corneano ou alguma opacidade no epitélio, vai ser prejudicial, vai prejudicar o exame. Edema, eu vou mostrar isso mais à frente, mas edemas muito intensos também, por exemplo, a gente não consegue formar essa imagem, porque vai ter muito feixe disperso, formando ângulos que não são especular, né? Uma reflexão não especular, e não vai permitir a qualidade do exame seja muito boa. Aqui está uma classificação básica da microscopia especular, né? São esses dois tipos de microscópio, o de contato e o de não contato, sendo que o de contato, como o próprio nome já diz, né, ocorre um contato físico entre a córnea e a lente objetiva. Com isso, a gente tem que sempre estar usando anestésico para realizar o exame, e ele é mais versátil, porque a gente consegue pegar exatamente o ponto que a gente quer examinar da córnea, né, com contato direto. A microscopia de não contato, como o próprio nome diz também, né, não tem necessidade de ter contato com a córnea e geralmente é avaliado uma área central ou paracentral com cerca de 2,5 milímetros do centro. Não precisa do anestésico, né, um ponto diferente do de contato, e a gente até consegue avaliar a periferia se a gente pede o paciente para olhar o lado oposto do lado que a gente quer estar examinando. Porém, não é com aquela precisão do de contato que você vai exatamente na área que você deseja avaliar. E agora o de não contato é bom para pacientes que não colaboram, de pouca idade, que aí, né, é menos incômodo. No de contato tem um risco mínimo de desepitelização, geralmente é quando quem está realizando não tem experiência, mas no de não contato você não tem esse risco, então tem esses pontos positivos. Agora eu vou falar um pouquinho do endotélio corneano, para depois a gente entrar nos índices, só dar uma revisada para ficar mais fácil depois a gente poder avaliar os índices. Então, o endotélio é a camada mais interna da córnea, ela vai revestir a superfície interna da membrana de DCM, né, estroma, DCM endotélio, como a gente vê nessa imagem. É formado por células poligonais, sendo a maioria hexagonais, estão dispostas em uma única camada de células, formando um mosaico de células mesmo. Aqui a gente tem uma imagem de uma microscopia especular, ilustrando como a gente vê, né, um endotélio normal. As células têm em média uma espessura de 4 a 6 micrômeros e de largura de 18 a 20.
Essas células do endotélio corneano raramente se regeneram, não regeneram, raramente apresentam mitose, então com isso elas vão diminuindo todo ano, elas vão sofrendo apoptose e diminui cerca de 0,6% ao ano. E com isso acaba que as células vizinhas aumentam de tamanho para preencher o espaço, porque se está diminuindo uma célula, ali não pode ficar um buraco, né, para não ocorrer o edema, então acaba que as células vizinhas aumentam o tamanho. A gente vou mostrar para vocês isso mais à frente também. Essa tabelinha eu peguei de CBO, ela tem uma média mais ou menos de quantas células? É uma média de 3.500 ao nascimento, na adulto jovem fica numa densidade média de 2.500 e idosos numa densidade média de 2.000. Essa tabelinha aqui está mostrando isso mais ou menos. Aí aqui a gente vai entrar agora nos dados que a gente avalia, né, com a microscopia especular. Claro. Bom dia, classe. Então, algumas questões aqui de salientar. Bom, é um exame realmente muito interessante. A córnea humana é o único tecido, quer dizer, a córnea é o único tecido humano que nós temos condições de fazer um exame deste. Quer dizer, você vai fazer uma análise direta, sem retirar tecido, sem fazer biópsia, sem nada, e você vai conseguir fazer uma análise direta das células daquele tecido, né? Então é como se você estivesse fazendo uma histologia do endotélio, só que sem encostar na pessoa, né, naqueles métodos de microscópio especular não contato, e sem retirar material nem nada. Então a córnea é o único tecido humano que permite isso. E ela permite isso por causa da transparência da córnea. Então é fundamental que a córnea seja transparente para que você tenha esse esquema que a Vanessa mostrou para a gente, uma luz incidente que reflete lá no endotélio e ela vai ser estudada secundariamente, né? Quer dizer, de forma indireta, né? Através da reflexão. Então, a microscopia é muito interessante, mas ela é um exame limitado. Ele é limitado principalmente nas horas que a gente mais precisa. Então, você tem lá um edema de córnea pós-catarata, que você quer saber como é que está o endotélio, se foi uma lesão endotelial, se não foi, e você não vai conseguir ver o endotélio, porque o edema vai entrar nesta área, impedindo completamente ou dificultando muito a análise do endotélio. Então, ele é interessante como pré-operatório, quando você tem uma córnea transparente. Pode ser um valor interessante na questão de eu não estou conseguindo fazer o exame e à medida que a transparência vai melhorando, eu já consigo fazer o exame, então isso é também um valor, porém ela tem esse limitante. Então várias vezes a gente vê indicação de microscopia especular em edema de córnea, coisa que não vai conseguir fazer, não adianta, o resultado não vai acontecer. O máximo que a pessoa vai conseguir é fazer um estudo próximo da área de edema, né? Numa área que não tem edema, porque a área de edema em si ela não vai conseguir estudar. Então é uma indicação desnecessária nestes casos. Então é a hora que você acha que eu preciso ver como é que o endotélio está, só que você não vai ver o endotélio, não tem jeito, porque o edema não vai permitir, né? Então é uma limitação do exame, em nada desmerece o exame, mas é uma limitação que a gente tem que entender para indicar nas horas que você tem condição de fazer o exame, né? Então essa frase aqui é muito importante, a transparência da camada corneana é fundamental para a realização. E isso vale para tudo, desde uma lesão superficial, um epitélio que esteja irregular. Vocês imaginam esse raio, quando ele entrar aqui no epitélio, se esse epitélio estiver irregular, mal formado, né? Ele vai começar a fazer a dispersão da luz de uma forma que vai dificultar muito essa chegada até o endotélio e a reflexão. Se você tiver qualquer lesão de estroma, isso vai ser a mesma coisa. Então é um exame que a gente tem que entender as limitações do exame, principalmente para não indicar exame desnecessário para o paciente. Essas são as formas que a gente tem. Falta um terceiro aqui, que é o microscópio especular de banco de olhos,
que é um sistema diferente desses dois outros, né? Então eu não consigo fazer uma microscopia especular numa córnea doadora com este sistema ou este sistema. Você tem um sistema diferente no banco de olhos, que é o microscópio especular de banco de olhos. A ideia é a mesma, a leitura é a mesma, porém a forma de realização é diferente, porque nós estamos tratando ou com córneas já retiradas ou com o olho retirado. Então nós não estamos tratando com o paciente, né, diretamente. Essa forma, ela tem é interessante, que ele é mais versátil, porque você pode estudar a área que você quer com mais especificidade. Porém, na prática ele é pouco usado. Por quê? Porque ele requer um treinamento maior, ele é mais difícil de se fazer e você tem riscos, tá? Então você não pode ou não deve passar esse exame para um técnico realizar. Todo exame que você tem contato, por exemplo, paquimetria, né? Esse daqui que é um paquímetro grandão, né? Porque essa ponta aqui é uma ponta igual de um paquímetro, ela vai encostar no olho do paciente. Então, se você vai fazer um exame onde você tem possibilidade de machucar o olho, de lesar, então esse exame não deve ser feito por técnico, porque essa responsabilidade é médica, não é do técnico. Isso, na prática do dia a dia, já limita o uso desse aparelho, né? Porque a dinâmica do consultório é muito mais interessante você ter um aparelho desse que o técnico pode fazer o exame. Não vai interpretar o exame, mas vai fazer o exame, porque o manejo dele é muito parecido com um autorrefrator. Então não existe a chance de contato com o olho, não vai haver trauma do paciente, não vai haver nenhuma chance razoável de que aconteça algum dano no olho do paciente, diferente desse que, se o técnico for mal treinado, ele pode machucar o olho do paciente. Então as coisas são diferentes. Então este aparelho ele é pouco usado e esse é muito usado, tá? Praticamente hoje, assim, uns 90, 80, pelo menos 80 ou 90% dos microscópios especulares que eu conheço assim, no nosso dia a dia de clínicas e tudo, não contato, né? A imagem do de contato é muito difícil, você tem que treinar bastante. A imagem do aparelho mesmo. Para achar a imagem do aparelho, porque para você achar a imagem para você, quando você toca a sonda no olho do paciente, você tem que ultrapassar, a sonda tem que ir fazendo focos por etapas, por camadas. Então o técnico ou a pessoa que vai realizar o exame, ele tem que ser muito bem treinado para ele achar o ponto certo do foco da imagem, diferente desse exame aqui que o aparelho faz para você. Você vai fazer como se fosse um autorrefrator, tem lá um centro de foco, na hora que o aparelho identificou que está na posição certa, ele mesmo dispara e ele pode ou não fazer a contagem. Isso é um outro fator que a Vanessa deve comentar lá na frente, são as possibilidades de erro de interpretação de exame, né? Então, continuando um pouquinho, bom, aqui ok, né? Faltando a camada de duo aqui, né? Que fica entre a DCM e o estroma. Essa imagem é muito bonita, né, uma imagem muito interessante, que é uma imagem histológica, né, do mosaico dessas células, né? Então, quanto maior o número de células hexagonais que nós tivermos, melhor é a qualidade dessas células. Então, o ideal seria que você tivesse 100% de células hexagonais. Isso não acontece, então nós vamos ver lá na frente que um dos parâmetros de avaliação da saúde endotelial é quanto porcento de células hexagonais nós temos naquele padrão, naquela área estudada, né? O ideal seria 100%, mas isso não tem. Esse é um outro quadro interessante, onde a gente vê, né, que a média, se a gente nasce com muitas células, né, e nós vamos perdendo naturalmente essas células, né? Então é como se você tivesse nascido rico, mas não vai ganhar mais dinheiro, mas você vai ter que gastar esse dinheirinho aqui. Então, se você gastar ele demais, vai chegar aqui no final sem dinheiro. Então, é mais ou menos assim, né? Se você tem uma aceleração da perda endotelial, seja por trauma, seja por alguma doença, e você tem um momento em que não é compatível com a fisiopatologia do endotélio, você vai ter as doenças geradas, as consequências geradas dessa perda acelerada de células, né? E para não haver
o espaço entre elas, né? Porque se houver espaço, só voltando aqui uma coisa, né, para a gente lembrar, a função, né, endotelial é basicamente fazer uma membrana seletiva do que ela vai permitir do aquoso, o que vai permitir, de qual componente do aquoso ela vai permitir que entre para o estroma. Então essa membrana seletiva, além dela selecionar íons, né, glicose, ela que controla a entrada de líquido. Então a córnea está num sanduíche líquido, né? A lágrima aqui na frente e o aquoso atrás. Quem controla a entrada da lágrima é o epitélio, senão nós teríamos uma córnea com edema crônico, né? E a córnea é um dos tecidos mais desidratados do corpo. Por quê? Porque ela tem que ser transparente. Se você colocar água aqui dentro, ela vai embaçar. Então, como que a gente controla essa entrada? O epitélio controla a entrada da lágrima, ele que faz essa barreira, e o endotélio é que faz a barreira do aquoso, senão o aquoso invadiria a córnea e daria um edema crônico aí. E é o que acontece quando você tem uma falha no endotélio. Então, nós estamos vendo aqui essas células muito juntinhas uma das outras, né, com aquelas substâncias de contato, né, aquelas demossomos e aderências entre uma célula e outra perfeitas, né? Elas têm que estar perfeitamente encaixadas e perfeitamente aderidas uma à outra para impedir que o aquoso entre através desses espaços. Quando você tem uma perda celular, essa perda celular tem que ser ocupada por outra célula. Então, não nasce uma célula, as células vizinhas vão aumentando de tamanho e ocupam aquele espaço. À medida que elas vão aumentando de tamanho, elas vão perdendo essa hexagonalidade dela. Então ela vai deixando de ser hexagonal e vai tomando uma outra forma. Então isso é um sinal indireto de que houve uma perda celular ali. Então um número pequeno de células hexagonais, quer dizer, a maior parte das células não é mais hexagonal, então significa que elas tiveram que mudar a forma para ocupar espaço. E isso é sinal de perda de número de células, né? Então existe uma lógica nesse processo aí de avaliação. E se houver um espaço suficiente para penetrar o aquoso, ali naquela região vai dar o edema de córnea. Então esse aqui é por isso que é o problema quando você faz uma faco e tem uma lesão endotelial onde existe uma perda grande de células endoteliais naquela região, aquela área vai ficar com edema localizado. O resto da córnea continua bem porque o endotélio daquela região está suportando. Esse edema que estava localizado, ele só vai regredir se as células residuais que estavam em volta se reorganizarem de forma a ocupar o espaço novamente, e aí deixa de entrar o aquoso. Para elas ocuparem o espaço, elas vão ter que mudar a forma, aumentar o tamanho e abranger aquela região. Então você pode ter áreas diferentes de análises endoteliais. Isso é outro problema da microscopia, porque ela estuda uma área muito pequena. Então é uma amostragem. Então se você tem alguma área que você queira estudar de maneira mais importante, mais objetiva, você tem que avisar a pessoa que vai fazer o exame para ela poder direcionar o exame para aquela área, principalmente no microscópio automático, em que ela vai fazer no centro da córnea, mas muitas vezes você quer a análise periférica da córnea, você não quer central, porque isso varia. Você pode ter um volume muito grande de células no centro e numa área que você teve uma lesão cirúrgica, por exemplo, você tem uma rarefação endotelial e você quer ver aquela área cirúrgica, você não quer ver o centro, né? Então isso é uma limitação do exame que tem que ser direcionado. O ideal é que o próprio médico fique ao lado, ou ele faça, ou ele direcione para que seja estudada a área que ele quer especificamente. Então esse é um padrão muito bonito, né? Olha essa imagem muito bonita, né? Você imaginar que você está pegando uma camada da córnea, isso é em vivo, né? Isso é instantâneo, e é como se você tivesse tirado um pedacinho, um fragmento da córnea levado no microscópio para fazer uma histologia. Quer dizer, é muito legal, né? Bom, agora daqui para frente, né, Vanessa, vamos especificar aqui o que esses exames mostram para a gente, né?
Então aqui a gente colocou os 3 dados principais, né, que o exame avalia, que é a densidade celular, que é representada aqui como CD, o coeficiente de variação, que é o CV, e a porcentagem de células hexagonais. Eu vou... Aqui geralmente é como um A6, mas nesse tipo aqui não está assim, né? Mas aí eu vou... O A6. A6? 6A. Ah, 6A. 6A. E aí eu vou falar um pouquinho separado de cada um desses índices, que são os principais. Então, a densidade celular é a estimativa da quantidade de células contidas em 1 milímetro quadrado. Esse valor deve ser comparado com os valores de normalidade para a idade, exatamente por causa daquela questão que a gente acabou de mostrar, que a densidade vai diminuindo com o passar dos anos. Então, cada idade tem um valor de normalidade diferente. O limiar de descompensação corneana é aquele limiar que a gente que achou no CBO, né, que define como a menor quantidade de células necessárias para manter a córnea transparente, que é uma média de 400 a 700 células por milímetro quadrado. Pode também ser avaliado pelo tamanho médio da célula endotelial, que no exame aqui a gente vê como o AVG, que está 353, né? E o valor normal é aproximadamente 300. Aí aqui a gente tem 2 imagens que está exemplificando uma densidade mais alta. Então aqui a gente vê bastante célula, né? Provavelmente é um paciente mais jovem. E aqui a gente vê que tem bem menos células que na imagem da esquerda. Deixa eu pôr frente. E aqui a gente vê que as células estão maiores, né? Porque com o passar dos anos, como o Dr. Pedro Paulo mostrou pra gente, vai diminuindo, elas vão aumentando de tamanho para compensar. Então aqui é uma densidade mais baixa e aqui uma densidade mais alta. Em relação ao coeficiente de variação, né, que é o CV, é a área celular principal dividido pelo desvio médio da área celular principal. Essa é a definição do CBO. Na prática, a gente vai, esse coeficiente vai ver a questão do polimegatismo, que é quando ocorre exatamente esse aumento, né, da área da célula. Raramente ocorre sem alteração no formato. É quase impossível a célula aumentar de tamanho mantendo o formato hexagonal perfeito. E é um sinal de disfunção endotelial precoce. O valor normal é menor do que 0,3. Valores então acima quer dizer que está tendo muito polimegatismo, então essa córnea não está bacana, né? Está com alguma disfunção endotelial. Aqui a gente tem uma imagem demonstrando um polimegatismo. Eu tentei pegar uma que tenha menos, que a gente vai ver aqui pra frente o pleomorfismo, né? Mas mesmo assim ocorre um pouco da alteração da forma, mesmo aumentando o tamanho das células. E em relação à porcentagem de células hexagonais, que é as células com 6 ápices, 6A, que deve ser aproximadamente 100%, como o Dr. Pedro Paulo já tinha falado pra gente. E aqui a gente vai avaliar já a questão do pleomorfismo, que é o aumento na variabilidade do formato, né, das células, como a gente vê nessa imagem. E geralmente ocorre quando já há o polimegatismo, que o próprio processo de aumento da célula já gera essa alteração no formato. Aí aqui nessa imagem a gente vê bem, né, as células com bastante alteração no formato celular delas. E com pleomorfismo e polimegatismo associado, né? Aqui a gente tem algumas indicações da microscopia especular. Ela vai auxiliar a gente no diagnóstico e documentação médica, observação de evolução e estágio da doença, até como o Dr. Pedro Paulo falou, às vezes uma imagem que era ruim, que você não conseguia examinar, depois você consegue porque diminui o edema, por exemplo. Observação do endotélio para cirurgias intraoculares, observação do endotélio em pacientes usuários de lente de contato e exame das córneas doadoras para transplante, que é aquele terceiro tipo que o Dr. Pedro Paulo falou, que é um outro tipo de microscópio especular. Aí aqui a gente sabe que os parâmetros, esses parâmetros aqui, então, que são aqueles 3 que a gente avaliou, são os 3 principais que podem comprometer o resultado de uma cirurgia. Então, uma densidade baixa, né,
que as córneas doadas para o transplante devem ter pelo menos 2.000 células por milímetros quadrados. A gente viu que a densidade mínima é 400 a 700 para a córnea ficar, para ter uma córnea saudável, mas só que para você poder realizar o transplante tem que ser pelo menos 2.000. Autopolimagatismo, né? Então o CV maior que 0,4 e autopleomorfismo com 6A maior que 50%. Então pelo menos 50% das células tem que ser hexagonais para a gente poder ter, por exemplo, um transplante transparente, assim, com botão transparente, para dar certinho, ficar bonito assim o transplante. Tem que ser menor que 50%. Ali o 6A. O 6A tem que ser menor que 50%, você tem um autopleomorfismo. Ao contrário. Quer dizer, se você tem 100% de células com 6A, é menor que 50%, pelo menos 50%. Aqui está errado a imagem. Isso aí, é menor que 50%. Tem que ter pelo menos 50% de células hexagonais para. Aqui está errado o sinal. É isso mesmo, é menor. Aí aqui eu vou. Claro. Você vai falar alguma coisa sobre a realização do exame? Como é que faz? A marcação de células, alguma coisa assim? Então tá, vou deixar aqui. Só para não comentar sobreposição. Então vamos lá. Então como que o exame funciona? Você tem essa imagem aqui é provavelmente de um microscópio, eu tomei, é um microscópio de não contato, e ele vai fazer essa imagem para vocês. Mas aqui não tem, a gente tem uma visualização direta, então é muito importante, quando você recebe um laudo de microscopia especular, uma coisa interessante é o seguinte: primeiro, tem que ter a foto, né? Você tem que ver a foto da microscopia. Laudo de microscopia especular, onde você só tem número, não serve, né? Por que não serve? Porque você não sabe como que as células foram marcadas. Você não sabe se essas células foram marcadas de maneira adequada, se não foi marcada adequada, você não sabe se o exame foi realizado de maneira adequada. Então você pode ter um erro monstruoso aqui de informação, porque o exame foi mal feito, né? Então, todo laudo de microscopia, ele deve estar acompanhado da imagem, da foto da microscopia. Pode ir. Porque senão você, quando você recebe, ou você confia absolutamente nessa pessoa que fez, ou você pode ser enganado, tá? Então isso é fundamental. Por que isso? Porque se eu já visualizo um mosaico desse jeito, esse mosaico é muito bom. Ele com certeza ele tem que ter um número de células adequado, ele com certeza tem que ter, ele não tem polimegatismo, com certeza ele não tem pleomorfismo, com certeza, né? Só de eu vir aqui esse mosaico. Ah, são 2.000 células, são 5.000 células, não sei, mas o aspecto é de normalidade. Então esses dados têm que estar dentro de normalidade, ok? Mas isso é um aprendizado, a gente tem que ir aprendendo. Então, se eu pego, por exemplo, olha aqui, isso é uma coisa fácil. Qual dos dois vocês acham que está normal, né? Qual dos dois? É esse daqui, né? Quanto menor a célula, quanto maior o número de células. Aqui ele está estudando o mesmo espaço. Ele estuda o mesmo espaço. Você vê que as relações são por milímetro quadrado. Então a área de estudo é 1 milímetro quadrado. Então olha a quantidade de célula que tem dentro de 1 milímetro quadrado desse paciente e olha a quantidade de célula que tem dentro de 1 milímetro quadrado deste outro paciente. Tem dúvida qual das duas tem mais população? Sim ou não? Não. Agora, se eu não estiver vendo nenhuma dessas duas imagens, eu não sei se ele analisou a imagem corretamente. Como que o microscópio especular faz a conta do número de células? Então aqui nós estamos vendo, ele estudou 236 células. Tem 236 células aqui, tem muito mais do que 236 células, né? Mas ele estudou 236 células. O ideal é no mínimo 100 células por estudo, tá? Então se você vir aqui um número baixo, você pode saber que essa estatística está sujeita a erros, né? É uma estatística. Quanto maior o N que você tiver, maior a chance de que
que você tenha um número correto. Se você tem um N pequeno, sua variação estatística vai ser menos, porque tem aquela tabelinha de idade. Mas, pelo essa imagem, aqui é a média, né? Então ele tem uma média com um desvio padrão, micra quadrada, micra por qualquer coisa quadrada. Esse é o desvio tamanho grande, né? Ou não, ok? Então é interessante você ter tamanho. Então ele é o responsável para a gente saber se essas células estão grandes ou são pequenas. Quanto menor a célula, melhor, né? Então quanto menor o CV, próximo do 100%, quer dizer, o CA é o número de células hexagonais. O ideal é que 100% das células daquela área estudada fosse hexagonal. Isso não acontece, mas o raciocínio é válido. Quanto maior, tá? O coeficiente tem que estar pequeno e o número de células hexagonais tem que estar grande. Esse é o ideal, né? Ok? Quando você vai perder. Então esse é por isso que elas são em movimentos opostos, né? Movimentos opostos. Ele está dando para a gente aqui o número de células hexagonais. Está vendo aqui desse lado? Apex. 3, 4, 5, 6, 7 lados. Pelo menos 40 e pouco % de células hexagonais. Ah, mas está pouco. Está pouco, mas se você colocar aqui mais 14% delas, ela está com células de 5 lados, então está bem razoável, né? Está bem razoável aqui. Uma boa parte, pelo menos a metade dessas células aqui, estão nesse nível aí de em torno de 6 lados. Então está bom, que é o que se espera mesmo. Aqui nesse exame não tem a marca que ele fez. Como é que ele faz o exame? Ou o aparelho, você pode optar por centro de célula, cada centro de célula, né? Ou o examinador marque centro a centro. A precisão dele é muito maior do que a precisão do aparelho. Estão certas, não estão centradas, o número de células que marcado foi pouco, você já começa a desconsiderar esse resultado aqui. Toda essa estatística fica comprometida, se for marcado errado. Mas você garante que ele está bem por causa dessa imagem, né? Então, como é que ele vai fazer? Ele vai marcar o ponto central dessa célula, com o ponto central dessa célula, com essa, em tese ele vai marcar o ponto central de cada célula. E ele vai medir distância grande, se existe uma distância grande, então as células são grandes. Pensa só. Agora olha aqui, ponto central dessa célula para o ponto central dessa célula. E se eu marcar aqui e marcar aqui, e não marcar essa? Para o computador, essa célula é grande, olha, a distância daqui até aqui. Ele não sabe que tem uma célula aqui. Então, se eu não tiver a marca nessa célula aqui, ele vai errar. Então, é por isso que nós não podemos confiar só nos números, a gente tem que ver as marcas. Não precisa ser exatamente no centro, aquela coisa patológica, assim, de compulsiva de marcar o centro da célula, mas tem que ser numa região razoável da célula. Pensem de novo, se eu marco a mesma célula, a mesma distância, dessa para essa, se eu marco aqui e marco a outra aqui, ó, está na célula e está na célula, ok, mas para o computador a distância entre elas é muito maior. E se eu fizer assim, ó, marcar uma aqui na beiradinha e outra aqui na beiradinha, a distância é muito menor, que não é real, né? Então, se você errar todas as marcas, aquela análise estatística ele está totalmente comprometido. Então, você tem que ver a marca, ver a imagem, né? Para você poder considerar esse exame válido ou não. Ok? E a outra questão é, essa célula, para ser considerada, ela tem que estar marcada todas as em volta dela. Então, por exemplo, quando ele está aqui, ó, por exemplo, essa célula, ele considera ou não considera? Considera ou não considera? Ela está no jogo ou não está no jogo? É igual o vôlei. Ah, se cair na linha, metade da bola está na linha, então está valendo. Não, não está valendo. Ela só analisa as células que ela tiver cercada. Então, esta célula, se você marcar aqui, ela vai estudar essa célula. Essa célula não vai ser estudada. Por quê? Porque ela não tem as marcas no perímetro daqui de cima dela. Tá lógico, tá? Então, senão fica aquela dúvida, ah, mas eu tenho um tantinho da célula aqui, e eu tenho um tantão da célula aqui para dentro, eu considero ou não considero tantinho ou tantão?
Então ele não vai considerar. Ele vai estudar sempre as células que elas estiver rodeada por outras células. Por isso que você pode marcar lá, por exemplo, 300 células e ele considerar apenas 200 e poucas células. Por quê? E o resto? Eu marquei, você marcou, mas são células que não foram analisadas. Elas podem ter servido como amparo para análise. Essa daqui, que você marcou, ela serviu para eu estudar esta que você marcou, mas ela propriamente não foi estudada. Ok? Então é assim que funciona. Tá? Então, por isso é que a importância de você ir lá e marcar com cuidado, né, fazendo o exame cuidadoso. Isso daqui é uma célula ou é um depósito? Não sei. Está com jeitão de depósito, pode ser um depósito, mas o aparelho pode marcar isso como célula. Aí você vai lá e desmarca, clica, se você quiser. Você pode. Então, o que o técnico faz, né, que a pessoa que faz? Ele geralmente deixa o aparelho fazer a marca dele automática, aí ele vai conferindo e vai mudando as que ele achar que estão erradas. Ó, essa aqui não está boa, desmarca, já marca e marca. Ele faz isso. E aí ele vai te mostrar também se o examinador fez muitas mudanças, porque a marca que o examinador fizer é diferente de cor da marca que o aparelho fez automático. Então, se você estiver vendo ali que tem muita variação, é sinal de que assim, o examinador teve que intervir muito ali no exame. Né? Então, isso é uma questão. Por quê? Esses aparelhos hoje são muito sofisticados, a margem de erro deles é pequena. Então, você está errando muito, o que aconteceu ali? Né? Então, por isso que o exame é um exame que você tem que aprender a analisar, tá, gente? Vamos lá, o polimegatismo, então, nós já vimos, é o aumento da célula, né? Então, aqui é aquele valor que nós falamos, né, gente? Coeficiente de variação, falta só o nomezinho aqui para guardar, de tamanho, né? Coeficiente de variação de tamanho. Então, quanto menor o coeficiente de variação, melhor é aquele endotélio. Quer dizer, quanto menor forem as células daquele endotélio, quanto pequenininhas elas forem, melhor. Porque para elas serem pequenininhas, você vai ter que ter um número grande de células para ocupar o espaço. Então, você vai ter, com certeza, um número pequeno de células, um tamanho pequeno, mas um número grande de células, né? Olha essa área aqui que interessante, aquilo que nós falamos. Se eu estudar esta área, o que vocês acham que vai ser a população dessa área comparada com a população desta área? Você acha que vai ser igual? Sim ou não? Não. E se eu não souber onde é que ele estudou? E se a marca for aqui, ó? Ou se a marca for aqui? Então, se ele me manda, ele marcou só essa região, estudou essa região e vem lá sem a foto. Fala, nossa, essa célula, essa córnea está maravilhosa. Mas eu não estou vendo aqui, ó. Ela tem uma área que não está boa. Mas eu não fiquei sabendo disso, porque ele só me mandou os resultados desta área aqui, ó. Então, se eu não visualizar a foto, eu não tenho como saber o que ele fez. E o inverso também é verdadeiro. Se ele estudar só essa área e mandar para você esse resultado, nossa, a córnea está péssima. Calma, ela não está péssima, por dois motivos. Primeiro, que eu tenho uma imagem de boa qualidade. Eu só consigo imagem de boa qualidade se tiver transparência na córnea. Então, mesmo que essa córnea esteja com uma baixa endotelial, o endotélio está funcionando muito bem, obrigado. Essa córnea não tem edema e ela está funcionando muito bem. Ah, mas tem uma baixa endotelial. Ok, isso é um problema, mas de alguma forma as células residuais estão resistindo muito bem ao processo e estão conseguindo fazer a função delas. Ponto. Ah, vai descompensar lá na frente? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Eu não sei quanto tempo de vida útil essas células que estão sobrecarregadas vão dar conta do trabalho. Eu não sei. Né? Mas eu sei que ela está só pela imagem, só por ter uma imagem boa dessa, de qualidade dessa, eu sei que com certeza esta área estudada não tem edema. Porque se tivesse edema, você não conseguiria essa imagem. Ponto. Simples. Né? Então, ela pode ter até um polimegatismo, e com razão, ó, você vê aqui que você tem
células grandonas, células, né, pequenininhas, mas você tem o pleomorfismo também, o polimorfismo. A forma dessa não é igual à forma dessa. Então, eles são par e passo ali, ó. Uma está mudando, a outra tem que estar mudando também, para compensar aquela perda que teve de células, ela tem que estar mudando a forma para ocupar o espaço. Então, por algum motivo aqui nessa região, houve uma perda de células, provavelmente um processo cirúrgico, sei lá, qualquer coisa. As células residuais aumentaram de espaço, ocuparam o espaço e estão trabalhando muito bem, obrigado. Vai durar o resto da vida? Não sei quantos anos que esse paciente tem, não sei o que vai acontecer, então você tem que acompanhar esse paciente. A dificuldade é, eu vou sempre estudar essa área? Não. Na verdade, você nunca vai estudar a mesma área. Nunca. Tá? Isso é por amostragem. Então, se você fizer um exame desse, o paciente tira o rosto do aparelho, encosta de novo, ele não vai estudar a mesma área. Ponto. Esse é o outro problema da microscopia. Não existe assim uma reprodutibilidade confiável se você tiver alterações em áreas diferentes da sua corte. Não tem. Tá? É uma limitação do exame. Continuando, percentagem de células hexagonais, aquilo que nós já falamos. Essa imagem é muito bonita, né? Até muito difícil de ser encontrada, porque alguma coisa aconteceu aqui, né? Por que tem essas células piquerruchezinhas aqui, ó, e essas taludas desse tamanho aqui? Alguma coisa aconteceu. Então, ele provavelmente teve uma perda endotelial qualquer, que a gente não sabe a causa, e as células adicionais ocuparam o espaço, tomaram conta e estão fazendo a função. Então, de novo, gente, se eu for medir essa célula, eu vou marcar aqui nesse centro e vou marcar aqui nesse centro. Olha a distância disso. Se eu for medir aqui, eu vou marcar nesse centro e nesse centro. Olha a distância. Então, se a marca estiver errada, se eu medir, por exemplo, eu marcar aqui e marcar aqui, olha o tamanho que ele vai ser, olha o erro que ele vai ter, porque o normal é aqui, o certo é aqui e aqui. Se eu fizer o contrário, marco aqui e marco aqui, ele já imagina células de tamanho diferente. Ok? Por isso que é importante que a gente visualize o exame e veja essas características. As indicações. Desculpa, tem uma outra questão que é o seguinte: essa área ela pode ser limitada, tá? Então eu posso limitar a área, eu faço na prática, eu faço um retângulo e estudo aquele retângulo, então aquele retângulo é determinado. Tem outras técnicas que eu faço um desenho, eu vou com o cursor e eu vou desenhando a borda celular. Então essas são técnicas de exame que podem ser realizadas. Você tem que saber também qual delas que foi realizado. As indicações, né? Diagnóstico de documentação médica, evolução de estágio de doença, que nós falamos, eu não conseguia fazer o exame, agora eu já estou conseguindo. Opa! Então esse é sinal de que está melhorando. Observação do endotélio para cirurgias intraoculares, isso é preventivo, né, gente? É uma prevenção. Agora, outra questão prática: se você tem uma diminuição endotelial significativa, você é capaz de ver isso na lâmpada de fenda. Você não vai conseguir contar, mas na lâmpada de fenda você consegue saber se aquele endotélio tem já uma perda celular ou não. Assim, se a característica endotelial é a mesma ou não. Agora, alterações pequenas, discretas, impossível, você não consegue, mas alterações mais grosseiras, sem dúvida nenhuma. Então você já antever que o seu exame vai estar alterado, e isso é importante, a documentação. Eu tenho que documentar isso. Então eu tenho que fazer uma microscopia, documentar e mostrar que ela já tem uma rarefação endotelial pela idade, por exemplo. E eu vou ter que tomar muito mais cuidado na minha cirurgia, porque eu sei que eu vou perder células. Toda cirurgia intraocular, mesmo cirurgias de polo posterior, você tem perda endotelial. É lógico que as cirurgias anteriores você tem uma perda muito maior. Então, se eu já sei que eu vou ter uma baixa endotelial, se eu já tenho um paciente com uma baixa endotelial, eu tenho que tomar um cuidado muito maior na realização daquela cirurgia, o tempo de faco menor, usar viscoelásticos adequados para proteger. Então eu tenho que me preparar para aquilo, né?
Os usuários de lente de contato, o que causa isso? Isso é por causa da hipóxia, tá, gente? A lente de contato, ela causa, usada de maneira inadequada, uma lente inadequada, uma lente de baixo DK, ela vai causar uma hipóxia corneana. E essa hipóxia corneana vai causar um polimedgatismo transitório, mas vai causar. Então, como se aquela célula ficasse mais edemaciada, ela incha. Depois passa o uso, volta à normalidade, tempos na frente, sem hipóxia, ela vai voltando devagarzinho ao tamanho que ela tem. E exame de córneas doadores para transplante é fundamental. Você, na rotina do banco de olhos, você faz 2 exames, no mínimo. Então, assim que você recebe essa córnea, você prepara a córnea e já faz uma contagem, e 24 horas depois você faz outra contagem. Só aí que você vai liberar essa córnea ou recusar essa córnea, né? Então você tem 2 contagens no mínimo, e depois que essa córnea está no banco, preservada e armazenada no banco, ela é periodicamente analisada, porque ela vai perder células endoteliais durante o armazenamento. Então, se a córnea ficar muito tempo lá, ela acaba sendo desclassificada, ou melhor, reclassificada. Era uma córnea que podia ser usada para transplante penetrante, porque tinha uma ótima qualidade endotelial, ficou lá no banco de olhos 48, 72 horas, 4 dias, aí ela já pode ser reclassificada para transplante tectônico, por exemplo, e não mais penetrante, né? Então isso tem que, toda vez que vocês forem pegar a córnea do banco de olhos, ali tem que ter um exame recente, não é o primeiro, é o recente, é o mais recente, né? Para vocês terem uma ideia de o que está acontecendo com aquela córnea. Então, o que mais? As córneas doadoras para o transplante, você tem que ter um mínimo de qualidade. Se você não tiver um mínimo de qualidade, você não pode usá-la para transplante penetrante. Pode usá-la para outros tipos de transplantes, lamelares, porque nós estamos estudando o endotélio. O endotélio está ruim, mas o estroma está ótimo. Então, eu posso fazer um lamelar. Ela pode ser usada para um lamelar. Olha, eu quero, o olho está com o paciente com o olho perfurado e não me importa, eu vou perder o olho desse paciente se não fizer o transplante. Então, ok, essa córnea serve para um transplante tectônico, mas não serve para um transplante penetrante. Ou não serve para transplante nenhum. Tchau, joga fora, né? É assim que funciona a história. Bom, você vai comentar aqui, né? Alterações. Então, vamos lá. Pode ir. Aí agora, para terminar, eu vou citar algumas alterações que a gente pode encontrar no exame. Começar com os depósitos, né, na superfície endotelial. A gente sempre tem que avaliar quanto à forma, tamanho, aspecto e natureza. Principalmente a gente pode encontrar esses depósitos nos casos de uveites e em pós-operatórios, né? Então, um exemplo, a gente tem os PKs, né, precipitados ceráticos, que geralmente são maiores e com bordas mais regulares que depósitos de natureza pigmentar. Aqui, né, doutor Pedro Paulo, a gente encontra, aqui tem exemplos de precipitados ceráticos, esse endotélio aqui corneano. Algumas alterações na membrana de DCM, pode ter aquelas dobras, né, de DCM, geralmente pós-operatórios ou alguns casos de hipóxia, ou mesmo córnea gutata e distrofia endotelial de Fuchs, que vai ocorrer o quê? Uma saliência, né, da DCM sobre o endotélio, formando como se fosse essas gotinhas mesmo. E aí, aqui na microscopia especular, a gente vai... Aqui tem a marcação, né, doutor Pedro Paulo? Já que o senhor mostrou do centro das córneas. E aqui, a gente tem um exemplo da gutata, né? Como a gente viu que tem a saliência da DCM sobre o endotélio, acaba que fica diferente o foco dela do foco do endotélio normal. Então, aparece como preto, né? Uma mancha, exatamente porque a gente não tem um foco celular aqui adequado. Se a gente for lá e focar onde está a gutata, a gente perde o foco de todo o outro endotélio que está do restante do endotélio normal. Aqui a gente ficou ruim a imagem, mas foi a única imagem que eu achei exemplificando dobras. Geralmente fica... Porque a córnea não está muito transparente. Onde tem dobra, tem edema. Tem edema. Aí ainda tá bom, né? Que fica essas
sombreado, né? Por causa das pregas, das dobras de DCM. E por último, o edema de córnea, que é aí que é péssimo mesmo a imagem. Aqui eu pus só pra gente ver, pra gente poder entender que o edema, como a gente viu lá no começo, naquela imagem, vai ocorrer mais dispersão luminosa e a reflexão não especular, né? O ângulo de incidência não vai ser igual ao ângulo refletido. Então, edema leve a moderado, você vê o bordo ainda, né? Mas bem pouco nítido, fica ruim. E edema severo, você não vê nada, né? Não visualiza o mosaico endotelial. Mas como o Dr. Pedro Paulo falou também, às vezes pode ser que você faça uma imagem tá assim, aí depois para acompanhar você faz de novo a microscopia especular, já tá assim, então você já vê que tá melhorando o edema. Isso também a gente pode ver também na lâmpada de fenda, né? Esse acompanhamento do edema. Essas foram minhas referências. Vou voltar para... Então, esse daqui é um outro tipo de microscópio especular, é uma outra marca, né? É o Conon, né? E ele vai dar também as mesmas questões. Você vê que aqui eu não estou sabendo onde ele marcou, tá, gente? Eu não vejo marca nenhuma, então eu não sei se essas células foram bem marcadas ou não. O aspecto delas é muito bom, é uma córnea jovem, de muitas células, né? Eu diria que é um aspecto bom. Então vocês estão vendo que parte do exame ele já está mais comprometido por causa de reflexão e tudo. Então você não consegue estudar 100% daquela área. Então você poderia escolher uma área aqui, marcaria a área, por exemplo, essa área que é uma área interessante de estudo e faz o estudo nessa área. Se você for fazer um estudo nessa, você vai ter dificuldade. Por exemplo, aqui você já vai ter áreas mais difíceis de você identificar as bordas celulares. Então a margem de erro sua vai aumentar. O que ele vai te dar aqui? Aqui é um gráfico, onde esse gráfico ele coloca o número de lados, né? Então aqui 4 lados, 6 lados, 8 lados, 10 lados, 12 lados. E aqui é a percentagem, tá? Sendo que aqui no centro é 50%. Então vocês estão vendo que ela tem um número muito maior do que 50% de células hexagonais. Então está dentro daquele nosso padrão de normalidade. E aqui é a área, tá? Então aqui ela vai colocando o tamanho da célula e você está vendo que a maior parte está carregada para células pequenas, que é o esperado. Se você tem muitas células hexagonais, você vai ter células, você vai ter um número menor, o tamanho de células pequenas e um número maior de células, 2.600 e bordoada aqui, que aqui é a densidade celular. A média, máximo e mínimo, o número de células estudadas, vocês estão vendo que esse número está pequeno, 50, estatisticamente é razoável, mas o ideal é que ele fosse maior. Então, não estudou mais por preguiça, tá, gente? Porque aqui tem célula pra caramba para ele marcar. Então, aqui foi preguicite do cara aqui, na hora, tá bom. Aí já estudou aqui e tacou o negócio, porque podia ter áreas de estudar maior. Aqui o desvio padrão, o CV, né? Então 25, vocês lembram que o CV, quanto menor o CV, melhor. Porque o CV é o coeficiente de variação de tamanho, então células pequenininhas é o que a gente quer, melhor. E o 6A, quanto maior o número de células 6A, então tem 64% de células hexagonais. Então tá uma córnea boa. Só por esse exame a gente já sabe que essa córnea é boa. Isso daqui é só uma visão objetiva, né? Você vai estar documentando e fazendo uma análise quantitativa. E aqui eu faço uma análise qualitativa, né? Essa presença desses depósitos para essa córnea não significou nada, né? Bom, essa é uma questão muito interessante, que é a gutata, né? Que é muito bonitinha a imagem, tanto na biomicroscopia quanto na microscopia especular. Então a glutata, nós estamos vendo aqui que ela é uma excrescência da membrana de DCM. Então ela cresce para dentro do endotélio, empurrando o endotélio, tá? Então a presença da glutata em si não é problema. A presença dela isolada não é problema, porque vocês podem ter, por exemplo, igual aqui nessa imagem, várias glutatas, né, que nós estamos vendo. Por que chama glutata? Glutata é gotinha. Por quê? Porque ela parece uma gotinha, mas não é na microscopia especular. Esse nome é originado da lâmpada de fenda.
Na época que foi criada essa terminologia de Gutatta, ele não tinha microscopia. Então a imagem é porque na lâmpada de fenda nós também vemos uma imagem em forma de gotas, parece um orvalhozinho no endotélio corneano. Então é daí que surgiu essa terminologia. E depois nós confirmamos isso na microscopia, porque a imagem realmente é redondinha. Então, olha o que acontece aqui. A microscopia, ela estuda a camada dessa forma, ó. A imagem vem daqui para cá, tá? Então, o foco vai fazendo estroma, 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 vai descendo até chegar no endotélio. Então, se eu faço o foco nesta camada, essa parte que está projetada para trás eu não foco. O foco está aqui. Se ela é projetada para trás, eu não consigo focar. Então, eu vou ver uma imagem negra, né? Por que está negro? Porque o foco está nesse plano. Se eu focar aqui dentro, eu vou ver células aqui dentro. As células estão empurradas, né? Mas elas estão bem aderidas ainda, tá? Por que eu falo que elas estão aderidas? Com certeza, porque não tem edema. Eu só consigo uma imagem bonita dessa sem edema. E para elas, se tivesse algum afastamento delas, né, a ponto de causar um espaço, uma ruptura entre uma célula e outra, por ali entraria o aquoso e essa região estaria embaçada, né? Então o raciocínio é dessa forma. Então a presença da Gutatta por si só não é problema, desde que as células estejam trabalhando bem, obrigado. Quanto que ela vai resistir? Quer dizer, essa protusão, ela vai ficar desse jeito? Ou ela vai crescer mais ainda, empurrando mais as células? Então, se ela crescer mais, ela vai em algum momento causar uma ruptura ali daquele espaço celular e aí vai ter um edema naquela região. Se são muitas coalescentes e empurrando essa massa de células mais posteriormente, a chance disso acontecer é maior. Então aqui vocês estão vendo, ó, tem muita Gutatta uma pertinho da outra. Se uma começa a encostar na outra, ela perde esse espaço aqui, ó. Então já vira um gutatão aqui, ó. Então isso aqui é a história. Toda vez que você vira uma córnea Gutatta, não significa que ela vai ter edema, tá? Então, o que essa pessoa tem que saber? Olha, você tem um problema, nós temos que acompanhar essa sua imagem, mas não quer dizer que ela vá para transplante, ok? Então isso é muito importante, gente, por causa, é igual quando você faz um diagnóstico de ceratocone. Você não sabe se aquele paciente vai desenvolver um ceratocone a ponto de ir para um transplante, ou se ele vai ter um astigmatismo um pouco irregular e vai conviver com aquilo relativamente bem na vida dele. É a mesma coisa. Se você vira uma Gutatta, não significa que aquela paciente vá ter que ir para um transplante. Então, isso é importante porque isso é expectativa para o paciente. Porque quando ele for no Dr. Gluglow, o Dr. Gluglow vai falar com ele que ele vai para transplante em 100%, e não é assim. Então é um paciente que merece atenção, merece cuidado, mas não é um paciente que seguramente vai para transplante, né? Quando você tem dobras de ICM, você vai ter edemas. Lembra dessa figura? Aqui tem as dobras, né? Então, onde o raio passa pelas dobras, ele tem dificuldade de chegar aqui com maneira adequada. Então, você vai ter um certo embaçamento que vai dificultar aquela análise. Para a córnea com edema, com córnea com dobras, está bom demais, né? Então, a gente pode falar que tem as dobras, tem algum edema, mas provavelmente não houve perda celular, você não vê ausência de células, você não vê falha celular. Então, se você regredir aquele edema, né, mecanicamente, usando os microosmóticos e tudo, e não houver novo motivo para a dobra, ela provavelmente vai desaparecer com o tempo e essa córnea vai ficar, uma córnea, voltar ao padrão de normalidade dela. Em relação ao procedimento de 6A, o ideal seria
Mas a partir de quando eu posso fazer? 50. 50. Tá? A partir de 50%, você tem que... O ideal é acima de 50%. Ok? Então, aqui é aquilo que nós já falamos, né? Como que eu analiso uma córnea dessa? Se você mandar a máquina analisar, ela vai talvez botar aqui uns pontos aleatórios e tudo, e vai fazer um número lá, né, de análise que está errado. Eu não vejo essa imagem, como é que eu sei que aquela análise está certa? E se eu tenho uma córnea desse jeito, para que eu vou mandar fazer a microscopia, gente? Ele não vai conseguir fazer nada na microscopia, é zero. Pode ser que aqui ele desviando um pouco para cima, um pouco para temporal, um pouco lá para nasal, ele sai do edema. Então ele tem que anotar isso para você. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Nessa imagem do Conon, geralmente vem um quadradinho aqui, onde ele mostra se a imagem foi central, superior, nasal, temporal ou inferior, tá? Porque você pode pedir para fazer isso, o aparelho pode fazer isso. Engraçado que aqui nesse ele não veio, mas o aparelho pode pedir para ele fazer isso. Ele mostra para você onde que ele estudou, né? Porque você pode falar, olha um pouquinho para cima, aí ele desvia para cima e você estuda aquela área, né? Então ele tem um edema na área central, mas não tem um edema periférico. Então você pode fazer dois exames, você pode fazer o exame da área central e mostrar lá para o cara, falar assim, ó, a área central dele está isso aqui, ó. Já a periférica está assim, ó, está um pouco melhor, eu consigo alguma coisa, ou uma transparência boa que eu possa fazer o estudo, mas ele tem que anotar para você qual a região que ele estudou. Legal? Beleza? Muito bem, parabéns, está ótimo, muito bem ilustrado. Show. Muito bem, turma, até semana que vem.